E aí, galera, estamos ao vivo aí para todo o mundo. Mais uma vez te convido aí, tá? A se inscrever aí no nosso canal no YouTube. Ajuda lá, chama as pessoas para se inscrever, pra gente tá fazendo esses vídeos ao vivo lá no YouTube, viu? Tá alcançando o maior número de pessoas possível. É o seguinte, depende de você, viu? Depende de você. Entenda, mesmo que você não se posicione na internet, não grave aí seus vídeos, né? Não poste aí as suas mensagens, você é influenciador da mesma forma, viu? De toda forma você influencia, tá? As pessoas que estão à sua volta, elas são totalmente influenciadas por você, mesmo que você ache que não tenha poder nenhum de influenciar as pessoas. Isso é gerado de forma tremenda, entendeu? E o apóstolo Paulo disse uma coisa: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Por que ele disse isso? Porque o ser humano é assim, a gente gosta de viver de modelo de imitação. A gente sempre está procurando alguma coisa para imitar, entendeu? E você pode se espelhar em coisas, né, corretas, coisas edificantes, coisas que vão te ajudar a desenvolver na sua vida. E você também pode inspirar a vida de várias pessoas. Então, eu sempre vou estar fazendo este convite aqui para você. Se posicione, tá? Se posicione, perca aí essa timidez de lidar com a câmera, de falar com as pessoas, de se expor mesmo na internet, tá? Porque Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. E tem várias pessoas neste momento querendo ouvir a sua mensagem. Então é isso. Hoje eu estou propondo falar um pouco aí sobre o poder da aproximação. E existe 3 formas, tá? São 3 formas de se aproximar de Deus. Talvez, né, você nunca tenha ouvido falar isso, talvez você não tenha a dimensão de como isso funciona, né? Então, como que são essas 3 formas, né, de se aproximar? Uma das formas de se aproximar, ela se chama oração, né? Oração é uma das formas de você se aproximar de Deus, né? Então, quando você ora, né? Você está se relacionando. Entenda, a oração, ela tá ligada a você conversar, né, com Deus que você não tá vendo. Tá? Então a oração, ela tá ligada a relacionamento, tá? Relacionamento é você conversar com uma pessoa que você tem amizade, né, que costumeiramente você fala com ele, né, diariamente, ou, né, tem pessoas que são ligadas em espírito, que 24 horas por dia o espírito tá ligado em Deus, né? Isso é o que a Bíblia fala pra gente vigiar e orar. Então quem vigia tá assim, 24 horas por dia, ele sempre tá ali ligado, né? O pensamento está sempre ligado em Deus. Eu gosto de viver dessa forma. Todas as coisas, todas as situações, né, que acontecem na vida, eu sempre estou olhando para Deus. Por quê? Você precisa entender na sua vida que quando acontecer alguma coisa diferente, tá? Quando acontecer alguma coisa na sua vida diferente do que você está acostumado, você já tem que se atentar, entendeu? Por que está acontecendo isso? Por que está diferente, né? O que mudou? Então, o que vai acontecer? Você vai conseguir observar, né, que este momento é um momento de relacionamento, que é Deus querendo falar com você. Isso aconteceu com Abraão, quando Abraão estava lá na tenda dele, né, lá no deserto, passou 3 pessoas lá, que a Bíblia se refere como mendigos, né? E essas pessoas passaram ali na estrada, né, que cortava ali as terras ali de Abraão. E logo que ele viu aquelas pessoas passando, ele pensou, né, o que é isso, né, que eu nunca vi esse tipo de pessoa passar aqui. Então observa, Abraão, ele teve a visão que muitas das vezes a gente não tem, né, de ver alguma coisa diferente acontecendo e a gente ter a percepção que é de Deus. Então Abraão tinha várias pessoas a serviço dele, mas quem foi lá recepcionar as pessoas foi Abraão, né? Abraão foi lá recepcionar
né, aqueles homens, hoje o entendimento que a gente tem é que aquilo ali era a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Senhor se apresentou a Abraão, né, e ele apresentou em forma de quê? Em forma de três mendigos, né? Então é assim, às vezes se aproxima pessoas de você diferente aí da sua rotina, né, do que você está acostumado. Acontece coisas diferentes na sua vida e você fica se perguntando o porquê. Então peça para Deus para te dar essa sensibilidade, tá? Te dar essa sensibilidade de percepção de quando Deus está querendo falar com você através de alguma coisa. Então entenda, primeiro é a oração, certo? A oração é uma das formas de você se aproximar de Deus. É você se relacionar, você falar com Ele. Entenda, esse é o relacionamento com o seu Criador. Tá? Para você se relacionar com Deus, você não depende de igreja, você não depende de templo, tá? De qualquer lugar que você tiver, é possível você se relacionar com Deus. Fabiano, quando você fala isso, você está dizendo para a gente não ir para a igreja? Não, porque eu vou, entenda. Na igreja você se relaciona muito com as pessoas, tá? Então isso também faz parte da nossa vida ministerial, né? Suportar uns aos outros. Então quando você está ali no meio da igreja, você perde um pouco o foco, tá? De falar só diretamente com Deus e tu fica ali observando a vida das pessoas. Geralmente acontece isso, né? Então quando você se liga totalmente, tá, com o seu Criador, você fala diretamente com Ele. Mas na igreja, qualquer, né, denominação que você vai, ali você vai traçar estratégias para servir a Deus. Porque aquele tempo que você passa lá é muito pouco em relação ao tempo que você passa fora de lá, entendeu? Então lá é muito fácil. Lá é muito fácil ser de Deus. O negócio é você ser de Deus quando você não está lá, né? Quando você não está lá, né, naquele momento ali que é o momento de oração, né, o momento ali de falar com Deus, e você tá lá no meio das pessoas e você ali se comporta, né, corretamente. Mas para Deus o que vale é a hora que você tá fora de lá, viu? A hora que você tá fora de lá, como que você se comporta, principalmente nos momentos que você tá sozinho, né? Talvez quando você tá com um grupo de pessoas, você ora porque tá no grupo de pessoas. Mas se você estiver sozinho, você não ora, né? Então você mostra que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de aparência, certo? É um relacionamento da hora que você está junto com pessoas. Qual a outra forma de se relacionar com Deus? A outra forma de se relacionar com Deus, a Bíblia chama de corban. E o que é corban? Corban é sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é oferta, né? Então uma das formas de você se relacionar com Deus é você oferecendo algo para Ele. Entenda uma coisa, tá? Você nunca vai oferecer algo, tá, para Deus se você não acreditar nele. Nunca. Agora entenda uma coisa, a sua vida é muito mais preciosa do que o seu dinheiro. Se você nunca entregou a sua vida para Deus totalmente, dificilmente você vai entregar dinheiro, tá? Porque você está com um discernimento, uma visão totalmente distorcida da vida. Aí o que você dá mais importância? Você dá mais importância no seu dinheiro, tá? Que nem seu não é. Você vai morrer qualquer hora aí, que todo mundo vai. E isso aí vai ficar para as pessoas, viu? Tudo que tem aqui na terra é de Deus, tá? Lá em Crônicas diz dessa forma, que os céus e a terra, tudo que existe no mundo é do Senhor, tá? Tudo é dele. Tudo é dele. Então, a gente ficar nessa ilusão, nesse pensamento dinheirista, isso faz nos afastar de Deus, entendeu? Quando a sua vida está entregue, tá, a Deus, tu não tem problema com dinheiro não, irmão. Tu não tem problema nenhum em se relacionar com Deus através de dinheiro. Entenda, o dinheiro, ele mostra que você tem um reconhecimento, tá? Um reconhecimento a Deus. Entenda, quando Deus colocou o homem lá no jardim, tá? Deus fala que ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Então ele diz para o homem comer de todas aquelas árvores.
de todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Então observe isso. No meio da provisão de Deus, existia alguma coisa que o homem não poderia tocar. Então por que o homem não poderia tocar naquela parte que foi Deus que proveu? Só para ele lembrar que ele tem um Deus. Só isso. Então sabe por que às vezes você tem dificuldade de se relacionar com Deus? Por quê? Porque você trabalha o mês todo e você só trabalha pensando no dinheiro, né? Então parte daquilo que é o que Deus te entrega, você não tem, né, a maturidade ainda de reconhecer que parte daquilo é de Deus. Mas entenda, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso não, irmão. Tu nunca vai ver dinheiro subir para o céu, tá? Você pode descansar na vida que tu nunca vai ver dinheiro subindo para o céu. Isso é impossível, tá? Tu nunca vai ver dinheiro subindo para o céu. Então, observe esse detalhe, tá? Quando você reconhece, entenda, você só está entrando no processo, tá? De se relacionar com Deus e saber que você tem um Deus na sua vida. Mas entenda, esse sacrifício, esse corban que a gente faz, ele fica para a igreja. E a igreja, ela investe em quê? Ela investe em banco, ela investe em parede, em ar-condicionado, em bateria, né, violão, não sei mais o que, microfone, tarará, aquele tanto de coisa que tu vê lá. É isso que a igreja vai investir. Ela vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar aluguel, tudo com o dinheiro que a gente entrega de corban. Tudo sacrifício, tudo oferta. Tudo que a gente chega até Deus reconhecendo Ele como Deus, né? Então, como eu disse, você às vezes tem dificuldade de se relacionar com Deus através do dinheiro por isso, porque você ainda não tem discernimento. E outra coisa, qual a dificuldade de algumas pessoas de se relacionar com Deus através do dinheiro? A escassez, tá? Se você é improdutivo, entenda, o pobre na Bíblia, ele é chamado de improdutivo, tá? Pobreza na Bíblia está ligada à improdutividade. Se você produz pouco, tá? Se o seu dinheiro só dá para você comer, pagar suas contas, aluguel e tudo, é a dificuldade que você tem de relacionar. E entenda, enquanto você está nessa dificuldade que a Bíblia chama de escravidão, Deus não está se importando com isso não. Agora, quando você entra no processo com Deus de libertação, de liberdade, quando Ele te dá liberdade, a primeira coisa que Ele vai te pedir é a oferta. Foi assim que Ele fez com o povo lá no Egito. Quando Ele libertou o povo do Egito, o povo era escravo. Olha o que Deus fez. Ele pediu uma oferta para cada família. Cada família vai oferecer um cordeiro. Então ele tinha 2 milhões de pessoas, eu acho que tinha muito mais, porque quando a Bíblia cita assim, ela só conta homens, ela não conta crianças e mulheres não, viu? Então se ela está falando aquela quantidade ali, eu entendo que ela era a maior. Então onde que esse povo foi arrumar esse tanto de animal para sacrificar? Né? Porque essa é a palavra, foi o que ele disse, permita, né? Ele mandou Moisés dizer ali para Ramsés, ali para o faraó, permita que o povo vá ao deserto para me sacrificar. Foi isso que ele disse. Ele pediu que liberasse o povo para ir ao deserto para oferecer uma oferta a ele. Eu sei que você tem dificuldade com a oferta, mas entenda. Você só tem salvação por causa de uma oferta que Deus deu, que se chama Jesus. E você tem muita dificuldade com isso. Muita dificuldade de lidar com Deus, né, com dinheiro. Agora deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter sabedoria para isso. Agora, se você nunca se estuda, se você nunca prepara, tá entendendo? Como que você vai ter discernimento, né? Aí sim, você chega em alguns lugares aí que o povo vai te enganar e usar a palavra de Deus de várias formas para tomar aquilo que você tem. Infelizmente a gente sabe que acontece isso. Então é você que tem que vigiar, tá entendendo? É você que tem que vigiar e procurar ter discernimento disso. E eu tô aqui para te ajudar, viu? Quer falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre ajuda na Bíblia? Eu me dediquei a estudar isso durante bastante anos, né? Eu estudei bastante sobre isso. Então, tem clareza de entendimento para explicar isso aí para você. E vamos lá, qual que é o terceiro e último?
o terceiro e último, ele se chama serviço. Tá? Então, ó, 3 formas de se aproximar de Deus: oração, sacrifício e serviço. O que é serviço? Serviço é tudo aquilo que você faz com Deus, não para Deus, tá? É tudo aquilo que você faz com Deus. Fazer com Deus é diferente de fazer para Deus, tá? Então, serviço, entenda, o serviço, ele está ligado, né, a você estar na presença de Deus, você desenvolver alguma coisa, né, no seu ministério com Deus. Porque qual que é a diferença do serviço e do trabalho? É justamente isso. Tudo que você faz para Deus que é serviço não te gera cansaço físico, tá? Você nunca vai se cansar de fazer para Deus. Agora, tudo aquilo que você faz para Deus que é trabalho vai te gerar cansaço. Então é a diferença entre serviço, né, que se chama ministério, e trabalho. A gente tem costume de falar trabalho. Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente fala que é os trabalhos, né, da igreja. E aí, irmã Daiane, bom dia, querida. Coloca a mão no coraçãozinho aí, irmã, para essa mensagem chegar para outras pessoas. Derrete o dedo no coraçãozinho. Esse é o mistério para chegar para outras pessoas aí. Então, eu estou propondo, a irmã acho que entrou agora, eu estou propondo hoje falar aí sobre as 3 formas de se aproximar de Deus, viu? O poder da aproximação, a oração, o sacrifício e o serviço, né? Então eu já estou na última parte aqui, que é o serviço. Então, no serviço a gente precisa aprender que tudo aquilo que a gente faz com Deus, tá? Tudo aquilo que a gente faz com Deus não gera cansaço físico. Então você vai ser persistente em sempre fazer aquilo, tá? Então você vai observar, né, que o irmão Fabiano começou a fazer vídeo, ele não para de fazer vídeo. Por quê? Porque é Deus que colocou no meu coração de fazer. Então eu vou fazer isso incansavelmente todos os dias. Incansavelmente todos os dias eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou fazendo com Deus. Tá? E quando você faz com Deus, entenda, quem está agindo se chama Espírito Santo, e o Espírito não cansa. Tá? Então eu não preciso ficar esperando de mim, né, que eu venha convencer alguma pessoa de alguma coisa. De mim eu não consigo convencer ninguém de nada, mas eu conheço o poder da palavra. Tá? E o poder da palavra, ele é surreal, ele é sobrenatural. E é o poder da palavra, né, que vai fazer com que a vida de outras pessoas sejam impactadas, sejam transformadas. Isso tudo acontece pelo poder da palavra. Tá? O poder da palavra, ele tem a capacidade de alcançar a vida das outras pessoas. Então observe, quando que você entende que você está na presença de Deus e está trabalhando e não fazendo serviço? Tá? A diferença entre trabalho e serviço é só o cansaço, viu? Então tem pessoas que estão na presença de Deus e eles estão assim, afadigados, né? Como diz a palavra, está fazendo um tanto de coisa para Deus que está gerando cansaço físico. A pessoa está afadigada. Deixa eu usar um versículo para você se lembrar. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Maria, ela assentou-se para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Jesus. E Marta cuidava dos afazeres da casa, né? Ela preparava, ela limpava, ela cuidava de todas as coisas ali naquele momento. Então, Marta, ela se incomoda porque Maria está lá aos pés de Jesus. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, tu não vê que a minha irmã, ela não se levanta para me ajudar com tantos afazeres? E Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, tu estás cansada e afadigada com muitos afazeres. Mas uma coisa só importa, e a sua irmã escolheu a melhor parte. Então, qual que é a melhor parte? É ouvir o que Deus quer que a gente faça, tá? E fazer isso sem problema, sem nenhuma dificuldade, com alegria, tá? Então foi isso que ele disse para Marta naquele momento, que ela estava afadigada. E é assim, na igreja tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas para Deus por obrigação, já está cansado, está assim, a um fio de largar tudo para lá. Por quê? Porque está fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Tá cheio de coisas, cheio de pessoas assim nas igrejas, fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Quando você estiver fazendo alguma coisa que Deus não pediu para fazer, você vai cansar. Escuta o que eu estou te falando. Se você estiver cansado,
Se você estiver cansado de fazer isso para Deus, você está fazendo para Deus e não com Deus. E o serviço com Deus não vai te gerar cansaço, porque Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, o Espírito não se cansa, tá? Quando Deus diz que Ele criou todas as coisas e descansou da sua obra, entenda. Quando Ele diz que Ele descansou em Jesus. Ele olhou para todo o contexto da criação, viu tudo que ia acontecer e deu uma oferta pela criação que se chama Jesus, tá? Lá no sábado, quando ele disse que descansou, descansar significa desfrutar, tá? Então, quando você está na presença de Deus com Ele, você desfruta de todas as coisas com Ele. Foi assim que Ele fez com o homem. Ele colocou o homem lá no jardim e falou: Adão, vamos desfrutar de tudo, tá tudo pronto. Tá? Então essa mensagem para você nesse dia, Deus está te convidando para desfrutar de todas as coisas. Tá? Tudo que você for fazer com Deus você vai fazer com alegria, porque nunca vai te gerar cansaço. Tá? Porque o Espírito, como diz a palavra, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então o nosso Espírito tem que estar ligado com o Espírito de Deus. Tá? Porque o nosso corpo ele sempre vai dar desculpa. Tá? Mas se o Espírito estiver ligado com o Espírito de Deus, a gente sempre vai ter força para se levantar e fazer. Tá? Com Deus. Com Deus você vai fazer e tudo vai ir bem. Tudo vai ir bem. Eu vou finalizar aqui. Foi muito bom estar com vocês aí mais um dia. Tá? Essa mensagem está indo agora lá para o Facebook e lá para o YouTube. Né? Fabiana Araújo. Entra lá. Tá? Compartilhe com outras pessoas. Faça com que essa mensagem chegue até a vida de outras pessoas que precisam ouvir. Tá? Um forte abraço aí. Fique na paz do Senhor.